Fala galera, hoje é segunda-feira, 18 de julho, estamos aqui para mais uma operação. Hoje vamos usar a boleta aí de iniciante, 3 linhas com 150 pontos e aquela nossa tradicional mais conservadora de 6 linhas com 120 pontos. Roda a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Ricardo Oliveira e, além de outras coisas, vou mostrar para vocês como que se comporta o preço negativo a cada contrato carregado por linha e, depois de todo o contrato carregado, quantos pontos que ainda pode andar contra para dar o nosso stop, tanto na boleta iniciante de 3 linhas e 150 pontos de entrada e saída, quanto na boleta mais avançada de 6 linhas e 120 pontos de entrada e saída. Acompanhe aí até o final. Já abriu aqui o mercado, galera. Deixa eu só... hoje tem uma novidade aqui, ó. Para a boleta iniciante. Eu coloquei 1% aqui. Deixa eu só fazer a entrada. Colocamos aqui o ativo. Vamos entrar na venda. O preço a gente já define. Um tick ele entra praticamente a mercado. 3 linhas, um contrato por linha. 150 pontos de entrada, 150 pontos de saída. Nessa configuração, nosso stop dá 270. Botei aqui a preservação de R$300 com 20%. Se ele chega aos 300 e volta a 240, ele stopa a gente. E não esquecer do ajuste dinâmico. Coloquei um vídeo ontem aí, tá aqui no card, falando do ajuste dinâmico. Ou ali. Então deixa eu lançar essa boleta aqui, 98.570. 98. Um pouquinho 570. Já caiu um pouquinho. Já parece que está voltando. Estou buscando aqui para entrar no mercado. Eu quero que ela entre porque eu quero que ela carregue um pouquinho. Vou deixar aqui lançado. Vamos torcer para pegar. Pessoal, eu conversei aqui com o mestre Valério na live, conversei antes da live. Aí a gente conversando e eu falei, Valério, o pessoal que está entrando na conta real, está começando na conta real, que parametrização a gente podia usar? Aí ele disse, olha, bota aí 3 linhas e 150 pontos por linha. Vai dar pouco hit, mas é provável que dê pouco stop também. Então dá para o pessoal ir se acostumando aí com a operação. Só que ele deixou muito claro, ele não testou essa parametrização. Eu que estou testando aqui agora, então nós não temos dados estatísticos que funcionam. E ele ainda sugeriu, para ser mais conservador, bota 1%. Então, em vez da gente entrar aqui no 0,1%, no 0,7% sigma 1, a gente vai entrar aqui no 1%, que a gente é um pouquinho mais conservador, então a gente diminui a chance de stop se ele subir muito. Beleza? Então, sigma 1, 15 minutos, abriu fora das bandas. Tocou aqui, a gente está entrando na venda. Não pegou aqui ainda. Eu acho que eu vou refazer. E essa ordem que já pegou aqui, ó, é a nossa padrão. Entrei nos 98.480. Só um minutinho, galera. Pegamos aqui a configuração de 6 linhas, um contrato por linha. Na entrada e saída a 120 pontos, com stop de 650 pontos. Então essa aqui é a mais conservadora que a gente está usando, que tem dado excelentes resultados também, desde o início das gravações. Não pegou aqui, não pegou ainda no 1%, eu vou ter que diminuir aqui essa boleta, galera. Eu vou refazer aqui essa operação. E eu acho que eu não consigo editar aqui, ó. A gente vai editar a boleta. Mas o preço é a única coisa que eu não consigo editar. Então vou cancelar essa boleta. E vou entrar com a nova boleta aqui. Pego aqui a boleta recente. R$98.400. Vamos reduzir aqui. Vou pegar ela para baixo então. Vou botar aqui um pouquinho para baixo. Vamos lá. 98.405 lançado na venda. Com a parametrização aqui, reforçando de 3 linhas e entrada e saída a cada 150 pontos.
Então é isso aí, agora deixar a arroz secar. Pegou aqui a nossa boleta mais conservadora de 3 linhas e 150 pontos. Eu coloquei aí o que o pessoal queria, então pediram para eu continuar com essa boleta aqui iniciante. E a gente vai agora monitorando aqui, fazer dados estatísticos, vou fazer uma planilha para vocês e daqui uns dias eu coloco aqui na descrição para vocês irem monitorando os trades de vocês aí também com a FlexScan. Eu acredito que hoje o mercado seja neutro de leve e alta, então até às 10 horas, como a gente normalmente costuma operar, dá para a gente ficar tranquilo. Depois das 10 horas a gente analisa melhor se a gente sai da operação quando abrir o mercado à vista, é o nosso padrão, ou se a gente deixa a operação rolando. Acabou de dar um hit aqui, ó, 150 pontos, R$30 no bolso. Então agora provavelmente a gente está com menos um contrato carregado só. Um contrato vendido, que é da primeira operação. Está com 90 e 88 e a segunda operação com 30. O que tem que fazer agora? Ele vai reposicionar as ordens dinâmicas, e aí a outra entrada vai estar 150 pontos acima. Então mais ou menos aqui nesse ponto, ó, vai ter uma entrada. Deixa eu marcar com tracinho aqui. Então aqui ele reposiciona. Nesse ponto aqui ele reposiciona as ordens. Então 200, 350. Seria mais ou menos por aqui, ó. Deixa eu ver o preço aqui, está nos 283, 430. Então para pegar mais uma ordem naquela boleta aqui iniciante, ele tem que voltar aqui 9,43, nossa operação indo bacana aí, na primeira boleta daquela tradicional R$100, na segunda os mesmos R$30, tá brigando ali. Normalmente ele vem buscar aqui o fechamento do dia seguinte. Pessoal, vou estopar aqui essas operações, cancelar, essa aqui também cancelar. Pessoal, por que eu resolvi aqui estopar? Apesar dele ter ido lá e tá voltando. Olha aqui, Petrobras com 1,80 de alta. Pessoal, abriu com gapzão essas operações. Vale, cancelar. Abriu com gapzão sinistro. Essa aqui também cancelar. Itaú tá subindo. Bradesco também está subindo. Que eu resolvi Banco do Brasil também está subindo. Dele ter ido lá e tá voltando. Ou seja, esses aí já representam 40% do índice. Petrobras. Então é isso aí, 11h26, fechando o nosso dia aqui, ó, a nossa primeira operação na venda, aquela da boleta inicial deu 58, a gente entrou vendido por aqui, né, foi nos 480 com a boleta de 6 e 405 com a boleta de 3, e saímos mais ou menos aqui nesse ponto, saída na mosca às 10h12, total do dia aí deu 197 reais, a gente viu aqui aonde que seria o nosso stop, teria dado o nosso stop aqui, e no caso da outra boleta, não teria dado o nosso stop, e voltou daquele ponto. Então é isso aí, fechamos aqui a operação, se der alguma entrada boa, eu acrescento aqui. Valeu! Como eu falei para vocês, ia demonstrar aqui porque que eu não sinto muito confortável com essa boleta aqui de três linhas com 150 pontos. Olha só, quando a gente saiu nesse ponto aqui. Mas a nossa ordem, o primeiro contrato foi vendido aqui nos 98,265, certo? Então, se ele anda 150 pontos, venderia outro contrato nos 98,415. E se ele andasse mais 150 pontos para trás, a gente estava vendido, ele estaria no 98,565, correto? Então, nesse ponto aqui, se ele volta 150 pontos com um contrato, a gente está perdendo 30. E depois, se ele volta mais 150 pontos com dois contratos, a gente está perdendo 60. Então, cada 100 pontos para um contrato, cada 150 pontos para um contrato é menos 30. Então, nesse ponto aqui, dos 98,565, lembrando, 265 mais 300 pontos, 98,565. A gente estaria
perdendo 90 nesse ponto aqui, certo? E carregado com 3 contratos. O nosso stop é de 270. Então, nesse ponto com menos 90. Se ele andasse mais 300 pontos com um contrato representa quanto? Menos R$60. Então, se ele andasse 300 pontos com 3 contratos, porque aqui ele teria carregado o terceiro, ele teria negativo quanto só nessa perna aqui, ó, 180 pontos negativo, mais os 90 pontos negativo desses primeiros 300 pontos aqui que a gente estava comprado, ele subiu, 90 mais 180 daria o nosso stop de menos 270. Então, nesse ponto aqui, ó, 600 pontos atrás da nossa entrada, ele daria o stop pra gente. Então, aqui, ó, nossa entrada foi aqui, 150 pontos carregou mais um contrato, mais 150 pontos carregou outro contrato, 300 pontos. E se ele andasse mais 300 pontos, desse aqui, ó, 600, o que aconteceria? Ele estoparia a gente com R$270. Então, acredito que deu para entender aqui. Qualquer coisa deixa nos comentários. E olha onde a gente saiu. Eu falei, cara, Vale subindo, Petro subindo, Banco subindo, muito arriscado, provavelmente vai puxar o índice. Então, olha só, saída na mosca. A hora que eu identifiquei as blue chips subindo, saí daqui, olha o que aconteceu. Subiu quantos? Ó, nesse ponto aqui, a gente estaria estopado. Ó. Ele ainda já andou mais 180, mais 200 pontos. Ó. Com certeza seria stop na certa. Beleza? Então, com relação à boleta inicial, com a boleta de 6 linhas e 120, eu não fiz os cálculos ainda. Vou ver se eu consigo fazer os cálculos aqui. Não vou garantir, porque eu não sei se eu vou poder continuar aqui na frente do computador para operar. Tá bom? Mas é isso aí. Acho que deu para entender legal essa boleta de iniciante, de 3 linhas, 150 pontos. Você fica com range de 600 pontos para o seu stop. Se ele for direto, um abraço. Você vai estopar. Beleza? Então é isso aí. Vamos fazer já uma análise da operação. Eu estava aqui no gráfico do índice cheio para fazer os desenhos. Voltei aqui para o nosso gráfico do Inker 22 e teria dado o nosso stop. Ó. Nossa operação, a primeira a gente vendeu aqui, a segunda vendeu aqui. Saímos mais ou menos aqui, ó, nesse ponto. Daqui ele descarregou mais um pouquinho e teria dado o stop na gente. Pessoal, deu um trabalhozinho aqui, mas consegui colocar na tela para mostrar para vocês se teria dado stop se eu não tivesse saído daquela operação. Mostrei agora que a boleta iniciante teria dado o stop. Vamos ver agora aquela boleta de 6 linhas com 120 pontos. Então, suponhamos que eu estivesse aqui, ó. Eu saí mais ou menos nesse ponto, peguei ele como referência. Para arredondar, 320 com um contrato. Se ele voltar a 120, a gente estava vendido aqui, certo? Se ele voltar a 120 com o contrato, menos R$24. Então, nesse ponto aqui, a gente estaria com menos R$24. Se ele anda 120 com 2 contratos, que ele estava carregado, ele vai andar menos R$48. Com menos 24, nesse ponto estaria com menos 72. Vamos supor que com 3 contratos ele subiu, 3 contratos ele vai ficar menos 72, mais menos 72 que ele estava carregado, nesse ponto aqui ele estaria com menos 144 negativo. Com 4 contratos andando mais 120 pontos, ele perderia R$96, mais os menos 144 que eu já estava, nesse ponto aqui com 5 contratos carregados eu estaria com menos R$240. E se eu ando 120 pontos com 5 contratos para trás, 120 pontos com 5 contratos, corresponde a R$120 negativo. Mais os 240 aqui que eu já estava, quanto que eu estaria neste ponto aqui? Nesse ponto, quando eu carregasse as minhas 6 linhas, os meus 6 contratos, eu estaria com menos R$360, certo? O stop de 6 linhas, 120 não é 650? Então, estaria faltando aí, eu vou arredondar, R$300 andando para trás com 6 contratos para dar o stop. Então, se nesse ponto aqui eu estivesse com menos 360, se ele andasse mais 250 pontos, esses 250 pontos corresponderia a quanto? Menos
R$ 300. Ou seja, mais os menos 360 que eu estaria aqui, 300 mais 360, nesse ponto aqui, ó, ele daria o quê? Um stop de R$ 660. É mais ou menos o stop que a gente tem, eu vou até calcular, arredondar aqui. Ou seja, por pouco, alguns pontinhos aqui, ó, ele não teria dado o stop trabalhando com 6 linhas e 120 pontos por linha. Então olha que range bacana que a gente tem. Vamos medir aqui agora que eu não medi. Então, pegando esse ponto aqui, ó, daria, né, 250 pontos quando ele carregou 6, certo? Mas vamos pegar do início. Então, trabalhando, ó, 846 pontos do início da primeira venda desse contrato. 846. Ou seja, a gente sabe que se a gente entrar com essa parametrização de 6 linhas, 120 contratos de entrada e saída a cada linha, a gente vai ter um range, a gente tem um stop de quanto? De 850 pontos. Só que a gente está calculando o quê? Que aqui, ó, ele tenha ido direto, certo? Tenha ido direto aqui do ponto de entrada nosso. Por quê? Porque se ele vai e vem, olha, nesse ponto aqui, chegou aqui, ele estaria com 6 contratos carregados, certo? Nesse ponto aqui, ó, ele teria descarregado um contrato. 120 pontos com 6 contratos corresponde a quanto? R$ 144. Então aqui ele já teria posto R$ 144 no bolso. Voltaria aqui, ó, chegou nesse ponto aqui, aqui ele teria descarregado, ó, 3 contratos. Ou seja, a gente teria colocado já um cascalhozinho no bolso. Então, ó, corrigindo, né? Se ele entrou o último contrato aqui, a primeira venda dele estaria aqui, ó. Então aqui ele teria descarregado um contrato. Ou seja, se ele for direto, é o pior cenário que a gente tem. Mas se ele for e voltar nesse ponto aqui, ó, ele subiu, só que ele veio aqui, subiu, ele veio aqui e não conseguiu descarregar, ó. Ele chegou aqui e não conseguiu descarregar. Aqui ele chegou, conseguiu descarregar um. Mas esse aqui de andar direto é o pior cenário que a gente tem. Se ele volta 100 pontos de cada entrada, ele descarrega. Mas dessa forma aqui, teria o pior cenário que a gente tem. Mas, felizmente, não teria dado aqui o nosso stop. Agora ele teria voltado, teria descarregado aqui um contrato, mas a gente estaria numa situação bem crítica aqui também. Beleza? Então, para mostrar para vocês aí o racional de como que funcionam os carregamentos, porque se ele entrou com a venda aqui, a saída está 100 pontos abaixo. Se ele entrou com mais um contrato aqui, a saída está, ou 120 pontos. Se ele entrou aqui, a saída está 120 pontos abaixo. Se ele entrou aqui, a saída está 120. Então, o último contrato que ele entrou, a primeira saída que a gente tem vai ser 120 abaixo. E não como eu disse aqui, né? Aqui, na verdade, ó, ele não vai descarregar nenhum. Por quê? Porque a primeira saída que tem está abaixo aqui desse sexto contrato. Então, aqui a gente já está passando o mesmo calorzinho ainda. Se ele chega aqui, provavelmente ele estoparia a gente. Beleza? Porque a gente trabalha com ordem oco, né? Cada venda aqui ele põe uma compra 120 depois, conforme a nossa parametrização. Então espero que tenha dado para compreender aí. Pessoal, eu tô achando que exauriu aqui, ó. Chegou num ponto que tá brigando muito. Tá chegando perto da hora do almoço. Deixa eu ver aqui, o MACD, ele desacelerou aqui, ó. Desde esse ponto aqui que começou a compra. Ele tá desacelerando e exauriu a compra aqui. Possa ser que comece a cair desse ponto. Aqui eu acho que vai dar uma entrada muito boa. Então vou entrar na venda aqui com aquela minha estratégia padrão. Vou pegar aqui uma boleta recente de venda, foi a primeira. Vou ajustar aqui 6 linhas, 120, 120. Não posso esquecer de ajustar meu stop aqui. Teve uma operação que eu esqueci de ajustar. Então vou pôr o stop para 660. E quero entrar aqui a mercado. 98, 990. 98, 990. Vamos subir aqui, já está em 99, 025, 030. Lancei a ordem aqui. Executando, acredito que vai pegar aqui a mercado. Beleza, peguei um ticket. Um tick. Que ticket. Então,
Entramos vendido aqui, com 6 linhas, 120 contratos por linha. Fechado? Essa operação eu acredito muito, porque já estamos em Sigma 2. Vou passar aqui para os 15. Já estamos em Sigma 2, apesar que não furamos as bandas de Bollinger aqui nos 15 minutos, pessoal. Pelo padrão, não daria a nossa entrada. Mas eu acredito muito aqui nessa venda, porque está em Sigma 2. Abriu com gap, corrigiu um pouquinho só, esticou no Sigma 2. Perto do almoço, começa a desacelerar e é normal entrar movimento de correção perto do almoço. Aqui já tem uma briga boa, aqui já tem há quanto tempo essa briga? Há quase uma hora, e o nosso MACD desacelerou aqui e o volume também desde o início aqui ele não mostrou nenhum aumento. Então agora deixar o arroz secar aí e ver como que vai ser o resultado dessa operação. Acredito muito aqui nessa operação. Valeu! 1h15, 35 minutos depois, dando aí por volta de R$ 150. Realmente cansou aqui essa subida. Eu acredito que ele possa fazer uma correçãozinha aqui, chegando perto da média. É bom a gente ficar atento, mas dá pra gente esperar mais um tempinho aí para tomar uma decisão melhor. Eu queria trazer para vocês aqui uma reflexão com relação ao stop e ao alvo do gain. Então a minha recomendação é que se trabalhe o alvo do gain metade do stop. Ou seja, estou trabalhando com stop de 650, devo buscar por volta de 325 o gain. Por quê? Vou pegar aqui um exemplo arredondando, stop de 1.000, então gain de 500. Vamos supor que eu faça 10 operações, certo? E que eu erre duas, tome stop em duas, que é bem razoável, normalmente dá em uma até duas. Então se eu tomei 2 stops, eu de 10 operações perdi 2.000. As 8 operações eu acertei e ganhei 500. 8 vezes 500, 4.000. 4.000 menos os 2.000 de stop, sobrou 2.000 para mim. Então assim, eu acho um número razoável. No caso de 650 eu uso 325. Se eu fizer 10 operações, eu vou tomar 1.300 de stop e de 8 operações ali vai dar 2.400. Então 2.400 menos 1.300 sobraria ali uns 1.100 de gain. Então procurem ter essa parametrização, por quê? Porque senão você toma muito stop cheio, toma stop cheio, quando ganha muito pouco, no final das contas o que você ganhou vai dar só para pagar os seus stops, você vai ficar no 0 a 0. Então não pode afastar, tem que deixar o preço chegar lá, beleza? Então é isso aí, galera. A nossa segunda entradinha aqui, uma venda nos 99.030. Acertamos aqui no ponto de exaustão. O MACD estava indicando para a gente que tinha cansado também a subida. Nesse momento aí, dando R$ 303. Total do dia, R$ 497. Vamos encerrar então. Opa. Vamos encerrar a nossa operação. 304 encerrado. R$ 501. Se a gente desconsiderar aí a entrada da boleta mais leve aqui inicial, né, que está em teste, tiraria R$ 60, ficaria R$ 443 aproximadamente. Então, essa boleta que a gente entrou aqui, 6 linhas com 120 cada uma, entramos aqui no Sigma 2, ponto de exaustão já. Então é isso aí. Valeu, até a próxima operação, não deixa de curtir e de compartilhar. Um abraço.